Meus irmãos, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta de Tiago. A pregação começou hoje de manhã, né, Reverendo Moisés? Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano. E negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Paizinho, te peço que o Senhor nos oriente agora no teu Santo Espírito. Que possamos ouvir a tua voz, que possamos ouvir a tua palavra, que possamos, ó Pai, converter o nosso coração ao Senhor. Mudar o rumo da nossa vida. A situação do mundo aí fora é bem evidente, é claro que as coisas estão erradas, alguma coisa está errada. E nós precisamos ser a voz dissonante desse mundo, a voz que faça a diferença. Eu peço que o Senhor mude isso no nosso coração a partir da palavra desta noite e que possamos em oração e em ação viver para o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os meus sonhos foram vendidos tão baratos que eu nem acreditei. O menino que queria mudar o mundo agora está em cima do muro, observando a vida passar. Eu fiz algumas mudanças para ficar mais claro, mas essas são frases de Cazuza dentro da sua música Ideologia. Hoje nós encerramos essa análise que nós fizemos da vida a partir do que Cazuza falou, fazendo uma comparação, uma comparação mesmo com o que as Escrituras nos colocam. E a última parte é exatamente sobre a questão dos sonhos. Que os sonhos desse rapaz se perderam. Primeiro, porque os heróis morreram de overdose. Porque aqueles que ele confiou, que ele construiu a sua vida baseado nessas pessoas, deixaram de existir. Assim como as suas ideologias, suas crenças e a sua fé. Homens que basearam toda a sua vida em cima de um ideal, que se provou ser falho, que se provou ser limitado, como todo homem é. E se envolveram de tal forma com este mundo que eles foram mortos pelas suas próprias ideias, morreram de overdose. Esse menino não conseguiu mudar o mundo, ou pelo menos viu que seus sonhos foram perdidos, porque todo o seu prazer, tudo aquilo que ele queria sentir de bom e agradável estava baseado nessa fé que é limitada, que é morta. E ele percebeu que o prazer dele levaria à morte também. E por isso o prazer dele era um risco, como ele diz na sua música. Esse menino viu o mundo passar e perdeu a noção da sua vida, porque ele confiou nos partidos e nas promessas de poder. Ele confiou nas promessas dos políticos, nas promessas de um país melhor, nas promessas de que alguém poderia vir de fora, intervir na nossa vida e fazer algo melhor. Mas ele se decepcionou com a política, com o poder, decepcionou com tudo isso. E por isso foi um coração partido. O que pensar do futuro quando nós não temos um ideal de homem, ou um exemplo, alguém para falar, não, esse eu tenho que copiar? O que pensar de um futuro quando não há prazer nele, simplesmente a morte? O que pensar de um futuro onde ninguém pode nos ajudar, nem mesmo o governo? E por um acaso hoje é dia de segundo turno, né? Em muitas cidades, inclusive na minha cidade. E é decepcionante olharmos
para aqueles que estão sendo eleitos em cada cidade. O Rio de Janeiro é um grande exemplo disso. Os Estados Unidos talvez seja o maior, onde nenhum dos candidatos pode solucionar o problema, ou na verdade vão piorá-los, vai piorar tudo. Como nós podemos olhar para um futuro e querer mudar o mundo? Simplesmente temos que sentar em cima do muro e ver a vida passar. Sermos espectadores de uma vida que nós não temos controle. Cazuza percebeu que a vida é como uma neblina e perdeu toda a esperança. É por isso que ele estava louco atrás de uma ideologia para viver. O jovem, muitos estão lá em cima, né? Sempre tem essa ideia, podemos mudar o mundo. Temos energia, temos tempo, temos saúde, nós podemos mudar o mundo. Aí chega a certa idade, tudo que ele sonhou, tudo que ele planejou, ele não conseguiu cumprir nem 20% disso. E ele cai na real que o mundo não é o que ele achava. Os meus sonhos são facilmente vendidos depois disso. Se eu não tenho esperança, se o sonho que eu tive na minha juventude não pôde ser cumprido, eu vou vendê-los agora. E deixar de lutar e de viver, eu vou seguir deixando a vida me levar. O que outro cantor diz, já em meia idade para a terceira idade. Tiago entende isso muito bem. Nós vimos com o reverendo Moisés hoje de manhã que as guerras desse mundo e as contendas são aquilo que impede realmente das coisas acontecerem, porque a cobiça e o desejo pecaminoso do nosso coração luta o tempo todo para conquistarmos e trazer aquilo que desejamos para perto de nós, e cada um tem o seu desejo, isso é conflitante. E é por isso que falamos mal um dos outros, porque destruindo o outro, eu ganho, eu venço. Pisando nos outros, eu me destaco. E é essa a recomendação de Tiago, não é, reverendo? Não falem mal dos seus irmãos. Humilhem-se, se entreguem a Deus. Comecem a perceber que quem controla a vida de vocês é o Senhor. E a luta e a guerra que você faz não vai trazer nenhum resultado senão a morte. Senão a morte. O que eu estou falando para vocês está no início do capítulo 4 até o versículo 12. As guerras estão aí, são interesses conflitantes, são homens tentando cumprir o seu sonho, tentando conquistar alguma coisa. E aí você tem duas opções, você se conforma com o que a vida te dá, ou você vai lutar e criar a sua própria guerra, buscando a sua justiça e o seu direito. Mas não é isso que Tiago fala. Olha o verso 13 comigo. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. De certa forma, isso é a nossa vida, né? E Tiago está dizendo, prestem atenção vocês que dizem isso. Atentem ao que eu vou dizer. Vocês estão planejando a vida de vocês, construindo plano, fazendo planos. Quem é que não faz? O final do ano está chegando aí, não está? Acho que a coisa que a gente mais faz no mês de novembro e de dezembro é planejar o ano que vem. Vocês estão planejando, atentem agora para o que eu vou dizer. Vocês estão dizendo que vão fazer isso, que vão passar o ano lá, vão negociar, vão ter lucro, vão poder fazer isso, aquilo, comprar aquele carro que eu tanto queria, aquela casa que eu queria, aquela roupa que eu queria, comer aquela comida diferente que eu planejei comer, ou deixar de comer, né? Eu acho que está mais na moda deixar de comer do que comer, né? Deixar de comer aquela comida que eu tanto gosto para ver se eu emagreço um pouco, acabo com essa barriga, subir mais escada, descer mais escada, né? Fazer mais exercícios. Esses são os meus planos. Mas aí vem a antítese, ou aquilo que mostra para você que as coisas não são bem assim. Olha o verso 14 comigo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. E a pergunta é, uma pergunta no qual faz a gente pensar, o que é a vossa vida? O que é a sua vida?
E aí ele vai dizer: sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Quando eu morei em Barro Alto, eu acho que eu já falei para os irmãos, mas vale a pena lembrar isso daí, para que vocês construam na mente de vocês a imagem. A cidade tinha 5.000 habitantes, não tinha faculdade, eu fazia faculdade de História na outra cidade, era 60 quilômetros de distância. E aí eu saía bem cedinho, né, com o meu Uno 92 dourado, olha que beleza. Parecia uma lata velha para andar. Mas era excelente, dia de frio nem pegava, que era álcool. Eu tinha que abrir o carburador, viu, Joel? Aprendi isso, abrir o carburador e jogar a gasolina lá para ver se pegava. E aí saía às vezes 5, 6 da manhã, mais ou menos esse horário, para pegar a estrada. E era incrível a cerração, a neblina. Você não enxergava um palmo na sua frente. E enfrentar a estrada nesse perigo. Vamos lá. Sem enxergar direito. Parece uma parede, parece sólido. Você vai porque você sabe que é neblina, é água. Mas se você fosse pelos seus olhos, aquilo é uma parede. E você andava. Eu voltava às 11 horas, meio-dia, para almoçar em casa. Às vezes ficava na cidade o dia inteiro, mas raramente eu voltava. Na hora de voltar, meio-dia, não tinha mais nada. Cadê aquela muralha que eu tinha que atravessar? Tudo foi embora. Quando ele usa esse exemplo da neblina, quando o Tiago usa esse exemplo da neblina, eu me lembro na hora dessa imagem. Você olha para você hoje, eu olho para mim hoje, está aqui firme, carne e osso, estou andando de lá para cá, sólido, às vezes não tão firme, mas tentando me manter firme. Não como o Fabrício Fortão, né, Fabrício? Eu tento me manter firme e acho que sou firme. E acho que sou sólido. Mas o que vai ser o amanhã? Eu não sei. A minha vida tem um tamanho que Deus determina que ela terá, e não eu. Amanhã, essa muralha não existe mais. E a pergunta é: o que é a vossa vida? Vocês ficam planejando o futuro, mas vocês nem sabem se ele existe. Nem sabem se vocês vão viver. Nem sabem como será o seu dia amanhã. Tem um exemplo agora do Carlos Alberto Torres, comentarista de TV, assistiu o programa no domingo. Na terça, a notícia que ele estava morto. Mas como assim? Ele estava domingo fazendo o programa. Outro exemplo que me marcou muito, o rapaz que eu jogava futebol, eu era molecote, eu tinha 10, 11 anos, ele já tinha os seus 23 para 24. A gente ia jogar bola na rua, ele gostava de jogar bola na rua com a gente. Fortão, um cara musculoso, saudável, bonito, galanzão, as meninas todas eram doidas nele. E pouco depois que eu mudei do condomínio que a gente morava, recebi a notícia que ele havia morrido. Mas como assim? No banheiro, escorregou e bateu a cabeça na pia. Com certeza ele não planejou isso. A pergunta de Tiago é: o que é a vossa vida? Vocês são apenas como neblina que aparece em um instante e logo se dissipa. Nós somos apenas um instante na história. Nós somos apenas um detalhe na história. E mesmo assim achamos que podemos controlar o nosso futuro, que podemos viver os nossos sonhos. Vivemos muito mais nos nossos sonhos do que no nosso presente. Vivemos muito mais no que poderíamos ser do que naquilo que somos. Nós usamos muito mais na nossa vida o se de condicional do que o agora do presente. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu fizesse isso. O que você está fazendo agora? O que é a sua vida agora? O que você está vivendo agora? Verso 15, vem a exortação de Tiago. Olha só, ele vem nos exortar dizendo o seguinte: em vez disso, vocês deveriam dizer o seguinte: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
A exortação dele não é que nós devemos parar de sonhar. Aliás, a minha função como pastor é orientá-los, motivá-los e fazê-los sonhar. Eu tenho que fazer isso como pastor. Eu tenho que motivá-los a viver uma vida de alegria para a glória do nome de Deus. A proibição não é para a gente parar de sonhar e viver uma vida cinza, pensando simplesmente naquilo que está acontecendo agora. Entretanto, o meu sonho tem que ter um objetivo muito claro. Qual é o objetivo do meu sonho? Não só viveremos, como também faremos isto, aquilo, se o Senhor o quê? Quiser. Devemos sonhar de acordo com a vontade de Deus, para que a vontade dele seja cumprida, e não a minha vontade. Porque é exatamente isso que vai começar as guerras. É exatamente isso que vai começar os conflitos uns com os outros, se nós começarmos a sonhar só os nossos sonhos. O meu sonho é diferente do seu. Os meus objetivos são diferentes dos seus. E se eu lutar até o fim pelos meus sonhos, eu vou ter que te derrubar. Ou você vai ter que me derrubar. Essa é a lei da seleção natural, não é? O que Tiago está dizendo é: sonhe a vontade de Deus. Eu nem vou falar os sonhos de Deus porque eu não gosto muito dessa expressão. Deus não sonha. O que ele pensa, realiza. Isso está lá em Isaías. Bem claro. Só a intenção de Deus já é realidade. Eu sonho a vontade de Deus. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que nós devemos planejar. É isso que nós devemos sonhar. É isso que nós devemos realizar. E você pode ter certeza que aí sim, o que você pedir, ele vai te dar. Pedir, pedir e dar-se-vos-á, não é isso que a gente leu? Mas o que você está pedindo? Qual é a motivação para pedir isso? O que você quer com a sua oração? O que a teologia contemporânea faz hoje é nos empurrar para pedirmos sim a Deus em oração. Ótimo. Mas o que eles incentivam a pedir? Os seus sonhos. E não a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus é abandonar o que eu queria e servir aos outros. Dois exemplos que eu quero dar. Amanhã é dia 31 de outubro. Amanhã é um dia muito importante. Vocês sabem por quê? Reforma Protestante. Muito bem, eu pensei que vocês iam falar Halloween. Reforma Protestante, muito bem. Amanhã se faz 499 anos que Martim Lutero pregou as 95 teses. Martim Lutero, um jovem rapaz, tinha um sonho de agradar o seu pai. Um sonho de ter uma vida tranquila, financeiramente, de status. E por isso ele foi para uma das duas faculdades que poderia dar isso para ele. Ou ele poderia ser um monge, ou ele poderia ser um padre, ou ele poderia ser um advogado. Como ser padre? Era meio complicado para ele, principalmente porque ele tinha desejos que um padre não pode ter. Né? Desejos sexuais, desejos da carne. Então eu vou ser o quê? Advogado. Vou para a faculdade de Direito. E certo dia, voltando à sua casa, ele pega uma tempestade terrível. Muita chuva. Muita chuva. E hoje a gente tem para-raio, né? Tranquilo. Mas num campo aberto, raios caindo, não é um lugar seguro para estar. E ele diz: Santa Ana, me proteja, poupe a minha vida. Se eu chegar em casa vivo, eu vou servir a você. E vou para a vida do monastério, vou virar monge. A Santa Ana não protegeu ele não, mas Deus protegeu. Para que ele pudesse cumprir a promessa dele. Lutero tinha um sonho. Mas Deus, com uma tempestade, mudou todos os seus planos. Outro rapaz, João Calvino,
inteligentíssimo, uma cabeça fora de série, fora do comum. Se converteu a Cristo. Glória a Deus por isso. A gente não sabe muito dessa história. Mas ele tinha como plano de ser um excelente teólogo. De sentar na sua mesa à luz de velas e escrever a pena livros e livros sobre filosofia e teologia que ele tanto amava. Ele amava os livros, ele queria ser um homem dos livros. Mas onde fazer isso? Numa Europa católica que não aceitava os protestantes. Tem uma cidade onde Martin Butler conseguiu uma liberdade, onde eu posso estudar. Uma cidade protestante, uma cidade com liberdade de culto. Vou para essa cidade, chamada Estrasburgo. Mas no caminho havia uma cidadezinha bem pequena, chamada Genebra. Ele passa por Genebra porque ele tinha um amigo lá. Guilherme Farel, pastor mais velho, mais experiente. E Farel tinha um grande desafio na sua frente, pastorear toda uma cidade que deixava o catolicismo para se tornar protestante. Uma cidade cheia de violência, cheia de drogas, sem muita esperança. Trabalho difícil para Farel. Ele vê um pastor jovem com muito potencial, já renomado, passando pela cidade dele, ele diz, é a grande oportunidade que eu tenho de ter alguém do meu lado para me ajudar a fazer esse trabalho. E Calvino, não, esse não é o meu sonho. O meu sonho é escrever livro, o meu sonho é estudar. Farel então diz, se você não ficar comigo, Deus vai te amaldiçoar. Eu não sei de onde Farel tirou isso. Eu sei que Calvino ficou morrendo de medo de Farel. E mudou de ideia. Ficou na cidade de Genebra. A cidade que se tornou ponto de irradiação de toda a reforma protestante, ou melhor dizendo, de toda a teologia reformada, que vai mudar a história do mundo. Esses rapazes, eu poderia contar outras histórias mais recentes, mas é interessante como esses rapazes tinham seus sonhos particulares. E Deus, de alguma forma, abortou os seus sonhos. Porque eles queriam lutar por si mesmos, assim como todos nós. Mas Deus queria usá-los para mudar o mundo. Eles deixaram de viver o sonho deles para viver a vontade de Deus e mudar o mundo. O verso 16 de Tiago diz assim, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Vocês arrotam o orgulho de vocês. Vocês são arrogantes nas suas pretensões. Vocês são orgulhosos naquilo que vocês acham que têm que cumprir ou conquistar através da sua vida. Parem de se orgulhar de si mesmos. Parem de lutar por si mesmos. Parem de contender e de guerrear para que seus sonhos sejam realizados. Aliás, essa é a conversa da mídia o tempo todo, para vocês jovens principalmente. Lutem pelos seus sonhos. Doa quem doer. A Bíblia está dizendo ao contrário. Lute pela vontade de Deus. E que essa vontade se torne os seus sonhos. Abandone os seus sonhos e lute por Jesus Cristo. É isso que está no verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Você sabe que precisa fazer o bem e o bem é a vontade de Deus, não outra coisa. Enquanto você quer mudar a sua história, Deus quer te usar para mudar o mundo. Você não acha que essa é uma visão mesquinha? Preocupar com a nossa vida e esquecer da vontade de Deus para mudar todo o universo? Usando você, a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro. Você acha que não é mesquinho? Você está procurando uma ideologia para viver enquanto Deus já te deu a vida eterna. Você não precisa buscar nada para viver, você já tem a vida. Basta abraçá-la e vivê-la. Você não acha que é mesquinho ou, desculpa a palavra, tolo, idiota, abraçar uma muralha de água
enquanto Deus te deu a rocha para pôr os pés, a rocha da vida eterna. Porque é isso que o mundo está vivendo. Porque é isso que significa lutar pelos seus sonhos. São sonhos. E uma hora você acorda. Falou, vou voltar para a cama porque estava tão bom. E você vai ficar deitado na cama vendo a vida passar. Você pode até ter colorido bonito a sua vida. Mas como diz Toquinho, ao final de tudo, descolorirá. Perderá a cor. Essa é a vida que o mundo te oferece. Quem é de Jesus Cristo não quer uma ideologia para viver. Quem é de Jesus Cristo vive pela fé no Filho de Deus. O meu herói é Jesus Cristo. O meu prazer é Jesus Cristo. O meu partido é o que Jesus Cristo prega, o poder que Ele prega. E os meus sonhos é viver a vontade do meu Rei. Qual é o seu sonho, meu irmão? O que você quer para a sua vida? O que você quer para o seu dia de amanhã? Em que você está construindo a sua vida? Qual é o propósito dela? Quem você é? Cazuza vai falar na sua música, e esse é o pensamento do mundo, que ele pagou um psicanalista para ele esquecer quem ele é. Porque ele queria parar de sonhar. Porque tudo virou um pesadelo. Qual é a música que você vai escrever? Eu gostaria que você pensasse nisso nessa noite. Eu gostaria que você lutasse por Cristo Jesus e não por você mais. E que você pudesse mudar o mundo. Como jovens como Lutero, Calvino e tantos outros que passaram na história. Nós estamos aqui 500 anos depois, quase 500 anos depois, falando sobre reforma protestante. Qual a relevância da nossa igreja lá fora? Se não sonharmos a vontade de Deus, não é nenhuma. Mas nós podemos mudar o mundo, porque somos de Jesus. Que Cristo levante a sua igreja. Que Cristo levante o seu povo. Porque esse mundo pode ser sim colorido. É essa palavra que Paulo descreve a igreja. A igreja policromática, a igreja colorida. A igreja multiforme. E somos nós que vamos fazer esse papel. Abaixe a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Gaste um minutinho nessa oração. Pense no seu propósito de vida. Pense na fé que Cristo já te deu. E viva por ela. Homem agressivo destrói o que já
Pai amado, te louvamos. Te louvamos pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite, pela advertência que o Senhor tem nos dado, sempre, ó Pai, nos colocando nos trilhos, nos colocando no caminho novamente. Obrigado porque o Senhor trouxe aqui todos aqueles que eram para estar aqui, para ouvir essa mensagem e fazer diferença na vida dessas pessoas, ao ponto de podermos mudar o mundo a partir da nossa casa, a partir de quem somos. Que possamos fazer isso na educação dos nossos filhos, que possamos fazer isso no tratamento da nossa esposa ou do nosso marido, que possamos fazer isso, ó Pai, ao cuidar do nosso dinheiro de forma responsável, que a corrupção não faça parte da nossa forma de agir, que possamos fazer isso, ó Pai, ao tratar aquele que está do nosso lado, ao tratar, ó Pai, aquele que precisa de nós, que possamos fazer isso em todas as áreas que o Senhor coloca para fazermos e executarmos, desde o trabalho diário até, ó Pai, o descanso que é necessário e o casamento, ó Pai, que tanto sustenta a estrutura da nossa sociedade. Eu peço, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, restaurar esses lares e restaurar essas famílias, restaurar, ó Pai, essas pessoas, para que possamos sonhar, olhar para o futuro, sim, mas um futuro glorioso, no qual a tua igreja participa de forma ativa da sociedade, transformando, ó Pai, fazendo, ó Pai, que ela seja uma sociedade no qual Cristo é revelado, Cristo é visto, Cristo é pregado, Cristo é amado, Cristo é vivido. Que a tua igreja seja a igreja cristã de verdade, e não simplesmente uma denominação, mas uma porta aberta, para que pessoas possam se entreter no domingo. Que possamos fazer diferença, que toda preleção aqui arda no coração de cada um, para que possamos mudar lá fora e fazer os corações lá fora arderem conosco, para que possamos sonhar juntos e não separados, para que possamos sonhar não com a cobiça da carne, mas com a vontade do Senhor. Que possamos abandonar as nossas ideologias, as nossas opiniões, e possamos, ó Pai, defender a palavra do Senhor,
e o que ela diz sobre este mundo. Que eu possa construir a minha visão, o meu andar, o meu falar, naquilo que a tua palavra me ensina. Eu peço isso nessa noite e peço a todos nós aqui. Eu peço, ó Pai, que possamos sim ser filhos de Deus nessa terra. E que a nossa luz e a nossa diferença sendo sal possa conservar o que há de bom e apontar o que virá de melhor. Eu te louvo, ó Pai, por essa oportunidade de fazermos parte do teu trabalho. E se não for para cumprirmos isso, que o Senhor nos extirpe da terra e tire a história nossa dos livros. Mas use cada um de nós. Nos use, ó Pai, para mudarmos o mundo. Este é o nosso sonho. Este é o nosso propósito. Porque este é o propósito do Senhor. Pregar o Evangelho a toda a criatura. E que Cristo Jesus se torne Rei deste mundo. E no coração dessas pessoas. Eu te peço isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.